Oi, pessoal, o tema da lição hoje é a realidade bíblica da santificação cristã. É a Escola Bíblica Dominical, lição 5, 5 de maio de 2024. Introdução. A santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Para o homem dos nossos dias, a santidade representada por pessoas de um grupo tidas por retrógradas, atrasadas e que estão desconectadas com os costumes e regras deste mundo. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus e para ele a santidade é necessária para os que seguem. Ponto 1. A santidade de Deus. Deus é santo. Sim, Deus é santo. Deus odeia o pecado, como a gente aprende na Bíblia. Aqui vamos aprender que o primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam a buscam a santidade é porque Deus é santo. Diferente do que o mundo pensa, a santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Observe que a beleza do culto para os hebreus estava na santidade do Todo-Poderoso, e não em quaisquer outro elemento que pudesse desviar a perspectiva de uma adoração a um Deus santo. Por meio da santidade, o mundo pode ver a glória do Senhor em nós. Basicamente, aqui que Deus é santo e que a Bíblia nos ensina que devemos adorar a Deus porque Ele é santo. E quando for no culto, tem que ser o objetivo, tem que ser Deus. E não como hoje em dia, muitas das vezes a pessoa vai no culto e o motivo principal é revelação, milagres ou uma namoradinha. Isso não deve ser, a princípio, o objetivo de ir ao culto. 2. O Senhor Jesus é santo. Bom, um adendo, Jesus é filho de Deus. Ele foi enviado para nos dar salvação, porque não havia nenhum justo na terra. E só foi por ele ter vindo da cruz e ressuscitado que foi possível nós termos salvação e não precisar mais de fazer sacrifício. Tipo, antigamente, um cordeiro era sacrificado para perdoar pecado. Bom, o ser humano sempre, para perdoar pecado, alguém levava a culpa. Antigamente, quem era rico dava cordeiro. E tinha pobres que davam pombos para sacrificar. O Espírito Santo, ele nos guia. É ele que nos dá direção, ele que revela, ele que dá direção. Que nos acompanha no momento de dor. E o Espírito Santo de Deus é o que convence o homem do arrependimento. A gente prega, mas quem vai se converter é o Espírito Santo que vai fazer a pessoa se convencer de que ela está pecando e ela vai se arrepender e aceitar Jesus. Santificação como um processo. Quando se fala a respeito da santificação como um processo, tem-se em mente 3 aspectos distintos que veremos nos subtópicos abaixo. A santificação posicional. Essa é a perspectiva de santificação que nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. Ainda que passe por
tribulações e nem sempre demonstra a perfeição. São chamados de santo. Quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto, eles o cumprimentou da seguinte forma: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados de santo, com todos os que todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. 1 Coríntios, capítulo 12, 1, versículo 2. Lendo a carta de Paulo, percebemos que aqueles crentes estavam longe da perfeição espiritual. Eles tinham dificuldade em assuntos relacionados à união, uso da justiça dos tribunais, tolerância com os problemas sexuais e administrações dos dons espirituais. Para quem não sabe, a igreja de Corinto também tinha problemas com Santa Ceia. E quem, de certa forma, deixa a Santa que Deus revela a Paulo para a Santa Ceia ficar mais organizada, porque Corinto ficava situado num lugar que um povo era pagão, e como a conversão, a mudança de costume é um processo, as igrejas que ficavam na Grécia ou que ficavam pela volta lá daquele povo pagão, que seguia a religião helenística, ou seja, eles adoravam Zeus, eles adoravam Atenas. Então, eles acabavam, de certa forma, tendo o costume da época pagã. Com o costume da época pagã, ele estava tendo na igreja, porque a gente, meio que mesmo a gente se convertendo, a gente precisa de tempo para se desassociar. Aí Paulo prega, Paulo vai disciplinando essa igreja. Por que tolerância com problemas sexuais? É porque, mais uma vez, influência pagã. O povo pagão, eles são tão abertos à sexualidade porque existia prostitutas sagradas. A Grécia era muito liberal, existia prostitutas sagradas, existia um monte de coisas fora do normal. As mulheres pegavam as vaidades de pagã também. Ele estava com aqueles costumes. Santificação progressiva. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca para retroceder. Cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade. É certo que da parte humana, no que cabe a progressão da santificação, envolve a ação do indivíduo. Em resumo, a ação do indivíduo seria, por exemplo, um processo de santificação. É a libertação de maus hábitos ou a rejeição de coisas erradas. É você rejeitar uma droga que alguém oferece, é você se libertar de vícios, pecados. E vício não é somente droga, tem vários tipos de vício. Tem vício em celular, vício em comida, vício em dinheiro, vício em várias coisas. Três, a santificação perfeita ao final. Neste mundo teremos que lidar sempre em conflitos do pecado, mas quando formos glorificados, o corpo transformado. Explicando os tipos de santidade, né? Eu vou recapitular aqui. A santidade exposicional, pelo que eu li aqui, é quando você se posiciona ao lado de Cristo. A igreja tem uma santificação posicional de pregar a palavra. A santidade progressiva já é individual. É a sua mudança
enquanto pessoa. É quando você dá um start, faz uma reengenharia na sua vida. É você mudar tudo o que você era. E já a santidade perfeita, gente, eu entendo que é quando você já está convertido, é quando você tem uma fé com raízes. É tipo posicionar quando você se converte. Progressiva é o processo de se converter a Deus. É o processo mais difícil. Lembrando que tem gente que está na igreja e ainda está em processo, porque muita gente nasce na igreja e não tem uma fé enraizada. E a santidade perfeita é quando você tem uma fé enraizada, um conhecimento enraizado na Bíblia, que você não se abala com nada. Exemplo disso seria os apóstolos, que mesmo perseguido, morreu defendendo. Santidade na prática, diante da realidade de que servimos a um Deus santo representado nesta terra, é preciso que externemos a santidade, que o Espírito Santo nos ajuda a crescer. Resumindo, a gente tem que externar a santidade, que seria basicamente no agir. A santidade é externada nas atitudes. É você ter controle emocional. Eu particularmente tenho que melhorar a questão da gula. E é você dever e pagar. É você não vestir roupas muito vulgar, roupas vulgares, não ser bandido, essas coisas, né? E quem nos ajuda é o Espírito Santo, porque, como eu já disse, é o Espírito Santo que te convence do pecado. Podemos manifestar a santidade em nossa vida cotidiana. Isso aqui é o que eu já falei, vou pular, não vou ler de novo. Também manifesta a santidade em nossa família, nosso lar, se ignorarmos nossos entes queridos, contemplados somente as limitações que ele tem, deixamos de santificar a Deus dentro da casa, de honrar os pais e de posteriormente referência para nossos filhos. Aqui fala uma coisa importante que muita gente deixa a desejar. Tipo, tem gente que é pregador da palavra, ganha almas externas, mas na educação do filho deixa a desejar. É muito comum isso acontecer. Ou então o filho é perfeito lá no público cantando, mas é extremamente mal educado com os pais. Isso é uma coisa que a gente deve se observar. Devemos experimentar a santidade em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, no culto, fora do culto, no trabalho, na faculdade, na escola, aonde for. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não posso conviver com a ideia de meu corpo, minhas regras, pois isso desagrada ao Senhor. O namoro é um tempo de conhecimento, não da prática sexual. Isso aqui é extremamente importante, porque o jovem, hoje em dia, deixa muito a desejar. Falar bem a verdade, deixa muito a desejar. Tem homem que se diz crente, mas não aguenta 3 dias sem assunto indecente no namoro. Um homem desse, na igreja, ou uma mulher desse jeito, tem que se converter. Me desculpa, mas tem que se converter porque não tá crendo. Às vezes tá até pegando namorada e tá tomando Santa Ceia. Isso é vergonhoso. Se você errar, você tem que sentir peso na consciência e considerar o casamento. Verdade seja dita, quem está conhecendo o sexo não está namorando de fato. Então já está na hora de casar, pedir perdão,
abandonar essa prática. Quem é homem crente não pode ficar falando assunto indecente, não é certo. E mulher crente não pode ficar com pressa e dando pro primeiro, porque tem homem, um homem que quer sexo antes do casamento e logo, não é para nós que somos crentes, não nos serve, entendeu? Não nos serve. Esse homem ele tem que se converter e depois você pensa em namorar ele. Para que se case, exatamente, o propósito do namoro é casar. Se você não quer casar, não namore. Ah, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar, então não namore. Não existe cristão de raiz, cristão que tem raiz, namorar sem propósito. Tá? Não existe isso. Lembre-se de que a santidade de Deus nos deve ser vista em nossas vidas, em nossa forma de vestir, falar, trabalhar e conviver com outras pessoas. Santos de Deus não se portam de forma vergonhosa. Gente, forma vergonhosa, só um adendo, não é só fazer sexo, casamento, roupas vulgares. Também outra coisa que muitas senhorinhas fazem que é vergonhoso é a fofoca. Ou inventar mentira. Isso aí também é uma forma vergonhosa. Tem gente que nem sabe se o negócio é verdade e sai espalhando. Nos estudos ou familiar. Pessoa santa tem uma linguagem que inspira os ouvintes a pensar das coisas de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo não se envolve em negócios reprováveis e se mantém fiel em qualquer ambiente, mesmo que ninguém esteja olhando. Importante também dizer que a honestidade não está em você fazer as coisas com os outros olhando, principalmente não olhando. Por quê? É onde o seu caráter se revela. O seu caráter se revela não quando você se porta bem na igreja, é quando você se porta fora dela. Por quê? A pessoa de caráter, ela é certa longe de mãe, perto de mãe, longe dos pais e longe dos familiares. A pessoa que é uma coisa perto da família e da igreja e é outra quando está fora dela, é uma pessoa que não tem um caráter de Deus de fato. Pois esses são traços de caráter de quem vai para o céu. A santidade é percebida na fidelidade entre os cônjuges e na nossa forma de lidar com o dinheiro. Como se percebe, a santidade é vista pelas pessoas que nos cercam e Deus assim planejou para que vissem a glória dele em nossa vida. 2. Somos santificados pela palavra. O Senhor Jesus sabia da importância da santificação e também do preço que se paga para que o crente tenha uma vida em santidade. Por isso ele orou: santificai-vos na verdade, na tua palavra e a verdade. O Senhor nos mostra que o tempo dedicado à leitura tem uma enorme influência na nossa vida espiritual, para que a santidade, à medida que nos dedicamos à leitura, entendemos melhor o caminho de Deus e para a nossa santificação. Quando a palavra ocupa espaço em nossa mente, temos menos tempo para focar nas coisas desse mundo. A santidade nos conduz para o céu. Há quem veja a santidade como uma condição moral que serve somente para nos atrapalhar de ter uma vida de prazeres e realizações mundanas. Mas se pensarmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos lembremos de que existe em nós uma consciência que diz o que fazemos certo e errado. Bom, isso é tão verdadeiro, porque no planeta Terra, o único ser que faz justiça e tem consciência moral ou pensamento em futuro, você sabe qual é o ser humano que tem, o único ser
que tem ansiedade? Só o ser humano tem ansiedade. Porque os bichos, eles só pensam em caçar, comer e sobreviver. Eles não dão sentido às coisas. Só o ser humano dá sentido às coisas. O ser humano é o único no planeta Terra que tem ansiedade com o futuro, quer propósito, vive de estímulo e tem uma consciência complexa. Os outros bichos são inteligentes também, só que a inteligência deles é limitada em relação a nós. Com esse juízo, um sentimento de alegria ocupa com a sensação de que chegaremos em algum lugar. Se cremos na vida eterna, devemos também crer que um dia estaremos diante de Deus para ouvir. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre o gozo do teu Senhor, precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que nos levará para a glória e sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, a conclusão, né? A santidade é um desafio porque a carne tem um instinto de animal que é por coisas erradas. Tipo, para estudar é uma preguiça muito grande, mas às vezes o TikTok, o Instagram, o YouTube, a gente passa horas e não percebe, porque a nossa carne foi feita para fazer coisas que não agrega. Tipo, todo mundo gosta de internet, fica horas. No culto não suporta. Na internet fica horas para ver besteira, mas não fica, às vezes, a gente se enfada de 1 hora de estudo. É muito comum isso, a gente se enfadar de 1 hora de estudo. A gente se enfada, às vezes, de 8 horas de trabalho, mas fica 8 horas jogando videogame e não se enfada e quer jogar mais ainda. É uma luta mesmo, né? Porque as coisas produtivas, a gente tem mais dificuldade do que coisas improdutivas. Então, para a gente fazer coisas produtivas para Deus, é uma luta contra a carne. Muito obrigada.